atores, colocavam esses atores sentados em cadeiras, e na frente, painel de vidro, disseram para prisioneiros, né, aliás, disseram para estudantes que aqueles eram detentos, eram prisioneiros, e que voluntariamente eles estavam ali aceitando aquele teste. E o teste consistia no seguinte: a dor ajuda a memória. A dor pode fazer com que, para eu não ter dor, eu tenha mais memória. E que eles seriam soltos depois, ou não ficariam mais presos, etc. Esses estudantes estavam, então, diante de botões com choque elétrico, onde estava dito ali 60, 110, 220, 300, 400, 500, uma caveira. Antes disso, esses alunos tiveram um choque de 110, para saber o que é isso. Então fizeram a primeira pergunta lá, era choque de 110, e o cara lá gritava: não, chega, não quero mais fazer teste nenhum, me solta daqui. Ficava completamente transtornado. Estava coordenando a coisa. Responsável é o pato. Ele que disse continua. E o cara gritava lá e eu dava choque aqui, e assim foi. 90% deu o choque final, que não era cadeira. Porque tinha gente dando ordens. Porque tinha gente dizendo: faça isso. Então, eu não sou responsável pelos meus atos. Se eu sou um indivíduo, se eu sou um cidadão, se eu sou um soldado, se eu sou um cabo, se eu sou um sargento, mas tem um oficial dizendo faz, eu faço. Porque não sou eu o responsável. Eu não sei se fui claro, eu pretendi ser sucinto nessa experiência. E a última aula do Macunaíma era mais ou menos um negócio desse, vocês não acreditam? Era um clima de companheirismo, era um clima de camaradagem, um clima onde não tinha mestre, discípulo, professor. Naquele último dia de aula, chego, 5 professores pararam na porta, com postura militar, um deles estava de óculos escuros, outro de chapéu. Uma aula legal. Tira o sapato, não pode fumar, não pode falar, não pode mais nada. Entra e fica quieto. Exatamente o inverso de tudo que já tinha se feito lá na escola. Então, última aula, eu quero continuar estudando, eu quero entrar no PA1, eu vou fazer o que eles quiserem. A gente tinha que fazer medida do chão, quantos palitos de fósforo tinha no comprimento da sala, quantos palitos de fósforo tinha na altura da sala, quantas mãos, quantos palmos de mão tem nisso, quanto cartão número 1 tem na altura do coisa e tal. Gente, alguns de nós, eu não tive essa perspicácia, disseram: e se parar? Não entra mais no PA? Aí estava falando: isso não é comigo, é com o fulano. Então eu quero falar com o fulano. O fulano está ocupado, o fulano estava lendo o jornal. Isso está ocupado. E a pessoa continuava fazendo o teste de medir o chão, de medir a parede, de medir a largura, de medir o comprimento.
e cada vez mais violento. O cara teve o desplante de dizer o seguinte: como eu não vou saber o nome de vocês, estavam com a gente há 6 meses, como eu não vou saber o nome de vocês, então faz uma fila. Faz uma fila. Todo mundo fez uma fila. Escreve o nome e do lado tem um número. Agora daqui para frente você vai ser chamado pelo número à sua esquerda. Quer dizer, num tapa, sem maiores delongas, nos transformaram em números. E a gente aceitou. E nós aceitamos o chão, só não lambemos o chão. A gente, aquele que dizia, não quero mais fazer, não quero. Um dos professores dizia: vem cá, já que você não quer fazer, não para. Mas faz o seguinte, fala para os outros por que você não quer fazer, para os outros pararem também. Ah, isso eu faço. Ou seja, seguiu cumprindo ordens. Foi lá falar para os outros. Seguiu cumprindo ordens, e o pior, clandestino, porque era proibido falar. Então tinha os outros caras dizendo: não pode falar. Então eu tinha que dizer por que eu não quero fazer, escondido de um cara que sabe que eu estou falando que eu não quero mais fazer. Olha que loucura que é. Então, quem chegasse no fim dessa aula fazia o vestibular. Era embaixo da escada. Onde é que vocês foram ver? Hoje é a casa do Mário Andrade, aqui na Lopes Chaves. Tem uma escadinha, então a gente não entrava de nenhum. Quando você entrava naquela sala, hoje era proibido fumar. Naquela época tinha uns 10 caras fumando lá dentro. Uma escadinha, um baixo astral do tamanho do bolso. E aí vinha: por que você quer fazer? Não vinha teste disso, daquilo, de conhecimento de arte, não é por que você quer fazer. E você sabe que ator não ganha nada, e você sabe que ator morre de fome, e você isso, você aquilo. Quer dizer, você tinha que provar que passaria por qualquer dificuldade para ser ator. 35 anos atrás era extremamente importante você passar pela dificuldade. E depois que passava por esse negócio horroroso, aí tinha que apresentar uma cena. Só que essa cena não era ensinada no básico, não tinha nada a ver com o que se estudava. Né? Então era assim. Nissim, no Minha Vida na Arte do Stanislavski, na unidade O Artista na Adolescência, no capítulo Círculo de Alexeyev, uma citação: o verão estava quente e eu resolvera deixar o ar do campo, a natureza no verão e o conforto da vida em família. Fazia todos esses sacrifícios para dedicar-me aos estudos. Nissim, fala um pouco para a gente como é que foi a passagem da escola do Silvio Zilber, né, para a sua condução, né? Os primeiros passos, os primeiros superobjetivos. Então, eu me apaixonei pelo Macunaíma assim que eu vi a Muniz. Eu sou essa era a minha paixão. Então, naquela época, tinha 40 alunos no Macunaíma e passamos por aquelas enormes dificuldades de vestibular em 4. E não tinha quórum para fazer o PA1. Então os outros 36 que estavam doidos para fazer foram embora e nós 4 que iam fazer também ficamos embora. Eu não fui embora, eu fiz o caso outra vez. Eu contei já meus colegas, professores da escola. Eu fiz 4 vezes o caso. Sempre com professores diferentes, sempre com aula diferente.
Então, qual é a pergunta? Como foi a transição, né, da tua jornada como aluno de uma CU para, né, diretor de uma CU, a passagem aí do Silvio para a tua condução? Assim. Então, mas você está no caminho, você está no caminho, Eu então fiquei muito amigo do Silvio e da Miriam Muniz, daqueles outros 3 professores também. E minha vida mudou, como diria o grande aí, 360 graus. Então, ficamos muito amigos, eu praticamente encontrei com ele no primeiro dia ao último do padrinho de casamento, dos outros casamentos dele, esse já tinha mais 3 no padrinho. E um belo dia, estou na minha casa e o Silvio diz, sim, estou indo de mudança para o Rio de Janeiro, fui transferido para lá, que trabalhava no Conselho Nacional de Teatro, e eu queria falar com você. Ele veio falar comigo na minha casa que eu vou fechar a escola, porque não está dando mais. O débito dela é enorme, não tem solução, não sei o que fazer, e eu tenho que mudar de São Paulo, meu emprego foi para o Rio. Né? E eu era sócio dele nessa época. Não de verdade, mas porque uma empresa precisa ter 2. Né? E no mínimo 2, e ele me colocou. Disse, olha, então você está indo para um débito enorme de centenas de milhares de reais, mas você não vai pagar por nada por conta da gente resolver. Então estou indo para o Rio agora, estou indo para o Rio. Eu fui me deitar tarde da noite, perguntei se não tinha outra solução, ele falou que não. E eu me deito e não consigo dormir, levantei, fui para a sala da minha casa, o que será que está acontecendo? E eu percebi, eu não podia imaginar a vida sem que continuasse existindo Macunaíma, minha paixão. Então, no dia seguinte, de manhã cedinho, Silvio, eu vou continuar com a escola. Disse, fica, vai amanhã para lá. Pode ir amanhã que eu hoje telefone ali. Disse, não, amanhã é 1º de abril, eu vou depois da manhã. Então, era justinho 1º de abril. Eu fui no dia seguinte, cheguei lá. Uma semana depois, a diretora pediu demissão. 15 dias depois, o coordenador geral pediu demissão. E eu não sabia nada do que fazer. Eu fui fazer uma pesquisa entre os alunos, saber como é que estava a escola, se era boa, se era ruim, o que tinha crítica, o que tinha disso, daquilo. Aconteceram algumas coisas realmente interessantes. Primeira coisa, eu perguntei para uma aluna, o que você acha? Ela disse, Macunaíma só tem nome. Explicou, Macunaíma só tem nome. Essa escola não vale nada. Como assim? Essa escola não vale nada? Tantos anos, tão grande, mas ela disse, se eu ensino. No semestre passado, o professor dizia categoricamente, eu não me interesso por nada do que você está sentindo. Não vem com o teu sentimento em cena. Quero ver o que você faz. Eu procurei, então, atender esse negócio a fazer coisas sem sentir nada. Nesse ano, o professor de montagem, sabe o que ele disse? Não me interessa o que você faz, me interessa o que você sente.